E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui nossa videoaula, né? Sempre com a nossa correção da atividade que foi para casa. Então, na aula passada, a Pro postou no grupo da escola uma atividade referente à matemática e nós vamos agora fazer a nossa correção sobre essa atividadezinha aí que falava sobre os números multiplicativos. Então, para vocês, tinha lá essa atividade, que dizia assim, ó. Resolva as multiplicações a seguir. Então, a primeira multiplicação diz 12 vezes 64, e aí a gente vai colocar na letra A a resposta 768. Na letra B, 21 vezes 36 é igual a 756, é a resposta da letra B. Na letra C, 15 vezes 95, a resposta será 1425. Letra D, 13 vezes 29, a resposta será 377. Letra E, 16 vezes 84. Nossa resposta será 1344. E na letra F tem 15 vezes 98. A resposta será 1470. Vamos agora aí para os nossos probleminhas. Um álbum de figurinhas tinha 36 figurinhas, com 9 espaços para figurinha cada um. Quantas figurinhas cabem nesse álbum? Então, vai ser 36 vezes 9 e o resultado será 324. Então, nesse álbum cabe 324 figurinhas. Um operário tem 30 andares, ou um prédio tem 30 andares, tem 4 apartamentos por andar. Quantos apartamentos existem no prédio? Então, vamos pegar 30 vezes 4 e vamos dizer que o prédio tem 120 apartamentos. Então, a Pro vai querer que vocês façam aí, né, a data de hoje da correção da atividade de matemática de revisão. E hoje, de novo, ninguém vai pegar livro, porque a gente vai ter uma aula de redação aí. Então, hoje nossa atividade vai ser desenvolvida somente no caderno de redação e a Pro vai querer só que vocês prestem atenção na aula agora. Pronto. Hoje a gente vai estudar aí na nossa aula sobre redação, sobre a questão dos gêneros narrativos. Então, vamos estar trabalhando aí, né, gênero quer dizer o tipo, e narrativo é contar, né? A narrativa vem do fato de contar alguma coisa. Então, vamos descobrir quando que eu consigo enquadrar, né, um texto no gênero narrativo. Por que aquele texto que eu tenho em mão é considerado um gênero narrativo? Então, vamos descobrir aí, ó. O gênero narrativo refere-se aos textos que contam história. Então, todos os textos que contam história para vocês estão inseridos no gênero narrativo, né? Estão inseridos naquele gênero justamente por narrar, que significa contar uma história. Então, nesse gênero narrativo, eu tenho como exemplo aqui os contos e as fábulas, né? Todos esses dois exemplos de texto são considerados narrativos justamente por contar alguma história. Essa narrativa pode se dar de duas formas diferentes. Da forma oral, quando você conversa com alguém, você conta a história para alguém oralmente, ou quando você escreve essa história, também é considerado uma narrativa. Então, a Pro pede para você produzir aí uma produção de texto contando alguma história do seu dia a dia que aconteceu com você. Então, você está produzindo aí um texto narrativo escrito, você está contando uma história que aconteceu com você ou com alguém na forma escrita.
narrativa, os textos narrativos, eles precisam obedecer uma sequência de elementos, assim. Existem elementos que precisam compor aquele texto para que a gente considere ele um texto narrativo. Então, todos os textos narrativos vão ter o quê? Personagens. Então, todos os textos que você diz que é narrativo, tem que ter personagem, tem que ter o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. Então, é necessário, né, que esses 5 elementos estejam presentes no seu texto. Esses 5 elementos precisam fazer parte de todos os textos narrativos, né? Vamos aí descobrir um a um, estudando aí um a um, qual a função de cada elemento nesta narrativa. Então, na narrativa, o narrador é aquele que narra a história, quer dizer, aquele que conta a história. Quem está contando a história é considerado um narrador. E esse narrador se apresenta para a gente de 2 formas diferentes. O narrador observador e o narrador personagem. Vamos descobrir aí quando que eu sou classificado em cada um desses narradores. O narrador personagem é um tipo de narrador que participa da história, por isso recebe esse nome. Então, quando eu conto a minha própria história de algum fato que aconteceu comigo, eu estou narrando, eu estou contando minha história, eu sou considerado um narrador personagem. A história aconteceu comigo, eu faço parte da história. Narrador observador é um tipo de narrador que conhece toda a história que será narrada, porém ele não participa. Mas daí eu quero contar a história de um coleguinha meu, né? Aconteceu alguma coisa com meu colega e eu quero passar essa história para frente. Eu estou contando para outra pessoa. Quando eu narro a história de uma outra pessoa, eu estou sendo aí nesse momento um narrador observador, porque eu estou contando a história, mas eu não participei dela. O que é o enredo na história? Eu vou começar a contar uma história, né? Eu vou escrever ali um conto. E aí eu começo. Era uma vez, e aí eu começo a desenvolver a minha história. Então, eu estou ali fazendo o meu enredo, né? Porque o enredo, também chamado de intriga, trama ou argumento, é o elemento que dá sequência a uma história. Por isso, é em torno dele que se desenvolve todos os acontecimentos da narrativa. Então, o enredo é aquele ponto central, é aquele elemento que faz com que toda a história seja criada, né? Toda a história seja desenvolvida a partir daquele elemento central. Se a gente for pegar alguns contos de fada, a gente consegue encontrar ali o elemento central para o desenvolvimento da história, né? Lá na Branca de Neve era a questão da inveja da madrasta. Lá na Rapunzel era a questão da bruxa não poder ter filhos e querer o filho de alguém. Vamos pensar outra aí. Lá na Bela e a Fera era o fato do amor precisar vencer a aparência. Então sempre tem aquele ponto principal que é através dele que a história é toda desenvolvida. E este ponto principal recebe o nome de enredo. Os personagens, né? Os personagens são aqueles que compõem a história, que compõem a narrativa. E existem 2 formas de personagens. Os personagens principais, né? Aqueles que fazem parte da história do começo ao fim, que são divididos em protagonistas, como é o caso das princesas, e antagonista, como é o caso das bruxas. Então, nas histórias, existem os personagens que são principais, são necessários para que a história seja desenvolvida, mas existem aqueles que ficam, vamos dizer assim, do lado do bem, que são os protagonistas, e os do lado do mal, que são os antagonistas, no caso aí as bruxas. E existem os secundários que participam da história, mas que eles não são tão principais para a história, como é o caso aí do caçador, na história da Chapeuzinho Vermelho, como é o caso da mãe e do pai da Rapunzel,
como é o caso aí do pai da Bela, na Bela e a Fera. Deixa eu ver outra aí, os 7 anões, lá na história da Branca de Neve. Eles são secundários porque participam da história, mas eles não são considerados principais. O que é o tempo na narrativa? Quando eu vou fazer uma história, né, eu vou escrever uma história, eu preciso determinar, né, um tempo, um momento específico para aquela história estar acontecendo. Pode ser um dia específico, né, uma data específica, um dia específico para isso acontecer. Pode ser um momento específico, quer dizer, um momento do ano em que a história foi desenvolvida, como é o caso aí, minha história aconteceu no Natal. Ou pode ser um momento, né, alguma coisa que aconteceu num dia, eu vou fazer uma história num dia chuvoso. Então, percebam que eu determinei um tempo, né, um momento para que aquela história seja desenvolvida. É o que a gente chama de tempo na nossa narrativa. O espaço é o local onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, no ambiente psicológico, no ambiente social. Então, eu já sei o tempo, eu agora vou determinar onde a história aconteceu, em que local. Essa história poderia ter acontecido na minha sala, poderia ter acontecido numa floresta, poderia ter acontecido no shopping, na minha casa. Então, quando eu determino o local onde a história aconteceu, eu estou trabalhando aí com o espaço. A narrativa, ela obedece umas estruturas. Então, para que eu escreva uma história, uma narrativa, eu preciso obedecer essa sequência, né, de fatos para que ela seja desenvolvida. Primeiro momento, eu vou começar com a apresentação, né? Eu vou iniciar a minha historinha. Justamente nesse momento que eu inicio ela, eu vou apresentar quem está na história, quem são os personagens, né? Onde é o espaço que a história vai acontecer, que é o local, e em que tempo, em que momento essa história aconteceu. Isso geralmente já vem na minha narrativa no início, que é a apresentação. Depois aí eu vou trabalhar o meu desenvolvimento, né, que é tudo que aconteceu na história a partir dos personagens, né, o que foi que aconteceu com os personagens nessa história é o desenvolvimento. Sempre, em todas as narrativas, existe um momento, né, mais importante, mais emocionante da história. Se a gente for aí pensar e desenvolver, todos os contos de fadas ou as fábulas que nós lemos, vem ali aquele momento crucial, né, que a gente chama de clímax. Vamos pensar aqui numa fábula bem conhecida, que é a da tartaruga e a lebre, né? Se eu fosse pensar nesta fábula, qual era o clímax dessa fábula? Qual era o momento mais emocionante, né? Lembra lá da corrida que a lebre, esnobando a tartaruga, ficou embaixo de uma árvore, né, deitou, dormiu ali, simplesmente porque ela achava que ia ganhar. Quando ela acordou, o que foi que aconteceu? A tartaruga já estava lá passando a linha de chegada. Ali era o momento mais emocionante da minha história. Então eu poderia dizer que ali era o clímax. Logo após o clímax, sempre vem o desfecho, né? Que é a conclusão, é a parte final, onde todos os conflitos serão desenvolvidos. Quer dizer, a tartaruga ganhou a nossa corrida e, de contrapartida, deixou ainda um ensinamento ali, né, uma moral para a lebre. Isso aí é o que a gente chama de desfecho, é o final da nossa narrativa. Então, para escrever uma história narrativa, eu preciso seguir essa sequência aí. Lembrando que os textos narrativos são considerados literários, né? Os textos literários são aqueles que têm a função de entreter. Então, quando eu estou lendo uma narrativa, o meu objetivo ali é a diversão. Eu quero me divertir, né? Eu não estou ali para colher informação, né? O objetivo principal não é transmitir algum ensinamento no sentido de que eu estou lendo para que a informação me chegue. Eu quero realmente ler para me divertir. Esse aí é o objetivo principal dos textos literários, narrativos ou poéticos.
Então, gente, para casa, a Pro vai postar para vocês lá no grupo da escola uma atividadezinha de produção de texto de português. Vocês vão lá ler o que está escrito e vão produzir no caderninho de vocês de português a nossa atividadezinha de hoje, né? Em cima desse conteúdo aí, gênero narrativo, que se você perceber, é um gênero extremamente tranquilo. Então, até lá, gente.